Deixa eu conversar com o Coronel Tadeu. O Coronel está pronto para conversar com a audiência da Oliverde Brasil. Coronel, estou defendendo a história de que a gente pode juntar agora oposição e governos lulistas para a derrubada de Alexandre de Moraes. Afinal de contas, a história mostra que Lindbergh, Gleisi, Randolph, essa turma não gosta muito de Moraes. O senhor entende que a gente pode criar essa união de esforços para empichar o ministro Alexandre de Moraes diante dos escândalos envolvendo o Banco Master? Coronel, bom dia. Oi, bom dia, Pitoli. Bom dia para você, para toda a sua equipe, para toda a nossa audiência. O cerco está se fechando. O que eu percebo no ambiente político nesse momento é que essa questão do Banco Master é uma situação muito delicada para o ministro Alexandre de Moraes, apesar de ele já ter dito que não tem nenhum envolvimento com isso, mas as questões éticas estão sendo levantadas e você sabe muito bem que no mundo político, às vezes a tecnicidade ou a juridicidade não pesa muito. Isso pode acontecer, mas é um percurso que tem que ser percorrido, né? Existe uma pressão muito grande para a abertura de uma CPMI do Banco Master. Deputados e senadores estão, nesse momento, se movimentando. Eu vi vários portais e vários perfis de deputados aí, todos eles preocupados com esse assunto e querendo levar esse assunto para frente e não deixar esse assunto morrer. Aliás, diga-se de passagem, né? Não deve deixar morrer de jeito nenhum, porque a sacanagem desse Daniel Vorcaro envolvendo muito dinheiro, lesando muitas pessoas e principalmente lesando instituições, ela é muito grande para deixar passar batido desse jeito. E esse envolvimento da esposa do ministro Alexandre de Moraes com esse contrato vultuoso, né? Vamos considerar que são 3 milhões, eram, né, na verdade, 3 milhões e pouco por mês, aí, o que perfazia um total de mais de 120 milhões, é algo que qualquer escritório de advocacia gostaria de ter uma conta como essa. Então, essa proximidade ela é muito estranha. Nesse momento, não se aparece nenhuma prova evidente, mas as ligações, por ser esposa de um ministro, atuando dentro de um banco que está completamente enrolado, com um banqueiro completamente enrolado, né, isso começa a acender uma fogueira que pode queimar muita gente lá na frente, sim, viu, Pitoli? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque o ano de 2026 vai começar quente novamente. Coronel, e a Globo agora? Malu Gaspar, Lauro Jardim, Merval Pereira, esse envolvimento da Globo nesse assunto, qual a leitura que o senhor faz? A gente está difícil de acreditar, né, Coronel? A Globo que defendeu Moraes até agora, de repente passa a atacá-lo. Qual a leitura que o senhor faz com relação à Rede Globo tratando desse caso dessa forma? Nada acontece de graça, Pitoli, absolutamente nada. Se você vê uma emissora no porte da Rede Globo, que é a maior emissora do país, é o maior canal de comunicação do país, nesse momento não está afagando Alexandre de Moraes, ao contrário, né? Está colocando, como a gente fala no jargão mesmo, colocando mais lenha na fogueira e esquentando esse assunto cada vez mais. Alguma coisa com certeza tem por trás, né? Existe, às vezes pode ser que não seja nem a Globo, eu vou fazer aqui uma conjectura, será que não é o próprio governo que paga a Rede Globo? A gente sabe muito bem que existem recursos da Secretaria de Comunicação que vão para todas as emissoras, dentre elas a Rede Globo. Será que não é uma linha editorial que o próprio governo está cobrando da Rede Globo? Eu quero que você faça isso. Então, alguma coisa de graça isso não fica, isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece sem motivos, alguma coisa tem, porque realmente soa estranho ver a Rede Globo nesse momento acendendo essa fogueira, colocando cada vez mais esse caso do Banco Master em evidência, cada vez mais o nome do ministro Alexandre de Moraes em evidência. Isso não é bom. Isso não é bom para a reputação do ministro, isso não é bom para a instituição Supremo Tribunal Federal, isso não é bom para ninguém. Mas no momento em que a Rede Globo, olha que a gente já viu a Rede Globo fazer coisas do arco da velha, né? Da mesma forma, vou citar um exemplo aqui para os, digamos assim, para os dos cinquentões, os sexagenários aí vão lembrar muito bem, né? Da mesma forma que a Rede Globo, lá em 1989, levantou o Fernando Collor de Mello numa velocidade muito maior de um foguete e levou ele a ganhar as eleições presidenciais em 89, também derrubou o Fernando Collor em 1992 por causa de uma Elba, de um Fiat Elba.
Então, quando você vê a Rede Globo acendendo essa fogueira, isso soa um alerta lá atrás dizendo, falou assim, olha, alguma coisa vai acontecer ali na frente. Agora, é difícil a gente precisar se isso é exclusivo da Rede Globo ou se tem realmente o governo ou alguém por trás tentando derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Mas que essa história está virando uma novela mexicana, isso a gente sabe que está. E eu torço para que a verdade apareça em algum momento, seja ela qual for, mas não adianta só aparecer a verdade, porque o que precisa é, quando você tem a verdade na mão, você precisa tomar providências. Se tiver algo errado, que realmente aconteça alguma coisa, né, para punir quem precisa ser punido. Se não tiver, ótimo, a vida que segue, está tudo certo, mas que a verdade ela precisa aparecer principalmente com muita transparência, né? Não pode deixar absolutamente nada encoberto nessa situação. Coronel Tadeu, Eduardo Borgo aqui conosco tem uma pergunta para o senhor. Fala, Borgão. Olá, Coronel, prazer falar com o senhor. Coronel, terá paralisação ali, retorno do recesso? O Congresso será chamado para votar impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou foi mais uma luta ali que passou e nós não teremos esperança? Como é que está o clima em Brasília? Barulho é bom, Borgo, mas ninguém quer saber de cortar suas férias para poder mexer nesse assunto, não. Pode ter certeza absoluta. É claro que a pressão precisa ser feita. Eu acho que, de uma forma, se fosse em outras épocas, eu tenho certeza que o Congresso cancelaria esse recesso, mas hoje, sinceramente, como eu já falei várias vezes aqui na rádio, a qualidade do nosso Congresso é tão ruim, mas tão ruim, que esses sujeitos não vão se mexer absolutamente para nada. Vai deixar o barco rolar, de repente tentar fazer o assunto esfriar, mas o trabalho que a oposição vem fazendo é elogiável, né? E, aliás, não é só a oposição nesse momento, é elogiável. Existem outros partidos, outros parlamentares, brigando também pelo fim desse recesso para que possa se apurar esse caso do Banco Master. Mas, infelizmente, a nossa realidade é outra, Borgo. Infelizmente, a qualidade dos nossos políticos é péssima, a gente tem que dizer isso abertamente, porque são poucos deputados que realmente cumprem o seu papel com maestria, com responsabilidade, com elegância, né, e com muito afinco, né, honrando os votos que tiveram da população. São pouquíssimos, a grande maioria não quer saber de voltar para Brasília nesse mês de dezembro e muito menos no mês de janeiro, e vão esperar 1º de fevereiro para ver como é que fica esse ambiente político, para ver se vão levar esse assunto à frente ou não. Garanto para você, Borgo, o barulho é bom, o PL, os deputados de direita, os deputados que têm aí esse assunto engasgado, né, com certeza eles vão lutar até o final. Mas a palavra você sabe de quem que é. A palavra ou é do presidente Hugo Mota ou é do presidente Davi Alcolumbre. Eu tenho certeza que nenhum dos dois vai se mexer para absolutamente nada. Bom, obrigado. A verdade dói, é desesperadora, mas a verdade é que importa, né? Não tem jeito. A gente tem que falar a verdade. Tem que ser a verdade. Aqui para isso, né? Não tem jeito. É muito, muito bom. Agora, Coronel, fala uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes não vai incluir a Malu Gaspar no inquérito das fake news? Porque se ele não incluir é porque é verdade, né? Então nós podemos ter o ministro ali como praticante de um lobby para sua esposa. O senhor acha que pode ter essa possibilidade, já nessa linha da verdade, do ministro Alexandre de Moraes incluir a jornalista Malu Gaspar no inquérito das fake news? Olha, Burgo, ela tá com uma metralhadora .50 na mão, né? E tá atirando. Praticamente todos os dias ela tá atirando, né? E eu acho que ela também deve estar ali meio que procurando. É claro que ficaria muito na cara, né? Se isso acontecesse. Eu acho que isso não deve acontecer, não, né? Ela está ali cumprindo o seu papel de jornalista, recebe algumas informações privilegiadas, que a gente sabe muito bem disso, né? E ela é uma jornalista de bons contatos, né? Que consegue obter informações preciosas e divulgar isso na medida em que o tempo anda, né? E é conveniente divulgar. Então, ela tem feito esse trabalho e pode ter certeza que eu acho que tem muita gente com raiva dela nesse momento, mas colocar ela no inquérito pelo trabalho jornalístico investigativo que ela está fazendo seria o cúmulo do ridículo. Eu duvido que alguém teria coragem de fazer isso nesse momento com a Malu Gaspar. De repente, em um outro momento, né,
como a gente fala sempre, né? Vingança é um prato que se come frio, ele quente não é muito bom, mas eu acredito que nesse momento não, mas num futuro aí, quem sabe, ela pode se entortar aí em alguma coisa, viu? Coronel, obrigado por passar esse ano conosco. O senhor sabe o tamanho da minha admiração que eu tenho pelo senhor. Eu sempre que posso, repito, Coronel não está no Congresso hoje na Câmara, porque decidiu fazer campanha para o presidente Bolsonaro em 22 e também para, naquele momento, o governador Tarcísio contou com o apoio desse que foi um brilhante parlamentar de 2019 a 2022. Sempre que eu digo aqui, pautas indigestas, espinhosas, eu passei para o Coronel Tadeu e todas com solução. Então eu tenho profunda admiração e desejo vê-lo, né, de volta à Câmara na próxima eleição, Coronel, e agradecendo mais uma vez ter o senhor conosco aqui. Olha, Pitoli, eu também tenho que agradecer demais essas suas palavras, muito obrigado mesmo, mas agradecer demais a você, ao espaço que eu tenho aí na rádio para continuar trabalhando politicamente, que é muito importante. Agradecer ao Borgo pela parceria, toda a sua equipe maravilhosa e aqueles que estão nos assistindo. Então eu quero aproveitar numa simples frase, né? Que vocês tenham um excelente 2026, melhor que 2025, que vocês cresçam, que essa população brasileira seja cada vez mais feliz, mais próxima, que tenha trabalho, que tenha comida na mesa, né? Que a gente possa superar todos os obstáculos que eles estão aí com toda certeza para a gente superar. E é tudo de bom para todos vocês, gente. Um grande beijo no coração de todo mundo. E é claro, até 2026, o ano novo está aí, né? Estaremos aí presentes em 2026 novamente. Então, um grande beijo para todos vocês. Que vocês tenham uma excelente passagem de ano e um ano muito melhor ainda. Amém. Obrigado, Coronel. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Coronel Tadeu conosco.